Ter filho é ter o coração batendo fora do peito. Você já deve ter ouvido essa frase, né? E a sensação é essa mesmo. Passada a avalanche, o vínculo com o bebê está criado e você já está completamente viciada naquele bafinho de leite. Nem lembra de como era a sua vida antes daquele projetinho de pessoa chegar. E os dias que antes se arrastavam, agora eles passam voando e logo chega o momento de voltar ao trabalho. Você tá até com saudade de ver uns adultos, de tirar aquela roupa golfada, papiar, mas como se separar de um dia para o outro do seu próprio coração que agora bate fora do peito? E se ele sentir fome? E se não quiser dormir longe de mim? E se passar o dia chorando? São muitas as inseguranças dessa fase, dessa primeira separação, do rompimento da fusão mãe-bebê. Mas calma, que a gente vai tentar ajudar. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. E olha quem veio para a roda. A Camila tem experiência comprovada, inclusive colocada no currículo sobre o assunto. Ela é uma das fundadoras da Filhos no Currículo, uma iniciativa que acredita que a mulher, quando vira mãe, ganha também habilidades que o mercado de trabalho precisa. E a lindeza da minha amiga Débora Nascimento também está aqui com a gente para compartilhar sobre como foi voltar ao set de gravação quando a Bela tinha apenas 4 meses. Bem-vindas. Bem-vindas, gente. Débora, 4 meses. A preparação, o convite chegou quando ela estava mais ou menos com 4 meses. Aí ter toda uma preparação psicológica e também de entender a amamentação, a introdução alimentar, o passo a passo para ela também ficar prontinha. Mas no começo eu levei ela alguns dias assim nas preparações. A gente começou bem suave o processo da novela. Então tinha algumas preparações e ensaios de danças e tudo mais, leitura de texto e tudo, e às vezes eu levava a piquituca. O convite chegou com 4 meses, mas com quanto tempo vocês já estavam ensaiando? Com 5. Introdução alimentar 6 meses, né? Você fez ali longe, com você já estava longe. Com 5 anos eu já comecei a apresentar... 5 meses. Com 5 meses. 5 anos ela começou a comer. Ela tá com 4 agora, eu já tô sofrendo. Mas com 5 meses eu já comecei a introduzir, a apresentar os alimentos, porque eu queria realmente estar muito presente com ela ali, conhecendo as frutas, os legumes. O Chico começou com 5 meses também. Então com 5 meses eu comecei... E tirar bastante leite, né? Tirar e deixar para ela não sentir falta. E começava a deixar roupa, objetos com meu cheiro. Mas foi... Com 5 meses ela ainda foi comigo algumas vezes. E eu acabava, corria para casa com o peito assim cheio e já com o coração preenchido também. Porque eu estava muito feliz de estar exercendo o que eu amo. Sabe, se eu fizesse algo que eu não gostasse, eu acho que eu ia ficar me culpando demais. Mas eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Eu estava muito ali imbuída com aquele processo artístico e de produção. Então eu voltava uma mãe melhor, porque eu estava uma mulher melhor. E então o tempo de qualidade com ela foi melhorando. Foi melhorando. É um privilégio, né? Ela voltando, começando a gravar novela, a gente, né, aqui num projeto que é nosso, que a gente é dona dos nossos horários, do nosso tempo, de estar perto, né, dos nossos bebês. Camila, acho que você pode se apresentar contando sua história um pouquinho, mas ela vem com uma empresa para abraçar mães que não têm essa sorte que a gente tem, né, de conseguir, enfim, ter essa flexibilidade de levar a sua filha para o set. Isso é ouro, né? Você voltar ao trabalho e conseguir ter sua filha com você ali, né, ter algum controle, que isso é privilégio do privilégio do privilégio nosso, né? A gente gravar, sei lá, não vamos mais do que 4 dias seguidos para não ficar muito longe dos nossos bebês, que já estão hoje com 11, 9 meses. Então, conta a sua história um pouquinho aí. Eu acho que essa flexibilidade é um desejo que muitas de nós, a gente quer toda muito, mãe, né? Todo mundo quer voltar ao trabalho. E eu acho que é engraçado vocês falarem, quando a gente pensa na volta ao trabalho, para cada mulher bate de um jeito. E às vezes bate muito maior antes de voltar, né? A ansiedade do que de fato acontece no concreto. No dia que você volta, às vezes é um alívio. Eu lembro dessa sensação de voltar e falar assim, ué, eu tô ótima. E as pessoas colocando uma pressão de que eu ia estar mal. E aí eu senti culpa você deveria, de não sentir culpa. De não deveria. Aí eu falei,
Então agora eu tô mal porque eu senti culpa de não ter sentido culpa. Que nasce uma mãe, nasce uma culpa, essa frase pra mim de todas Todo as episódio frases, ela vem. De todas as frases Todo que eu já ouvi da maternidade, assim, de todas essas assim aqui. Ah, então eu vou desconstruir hoje. Nasce uma mãe, nasce 1001 culpas, Ah, né? gente, 1001, então porque a gente vai trocar ela Mas, por exemplo, hoje. você sentiu, mesmo Senti, sendo uma coisa... mas eu acho que a gente pode trocar por nasce uma mãe, nasce uma líder. Nasce uma mãe, nasce uma mulher que vai integrar trabalho e filho. Porque eu acho que a gente vai vendo, não sei se isso acontece para vocês, quantas vezes vocês leram espalhado por aí maternidade versus carreira. E as pessoas colocam um X entre as duas palavras. Não, e tem uma coisa também que a vida toda é muito comum, eu respondi isso a minha vida inteira, né? Tipo, você sonha em ter filhos? Sonho com a minha independência financeira, com a minha independência profissional. Foi uma vida toda, eu e várias amigas minhas, sempre sobre uma coisa ou outra. Então, tipo, eu defendia que eu não sonhava com o filho, dizendo que a minha carreira era a prioridade. Eu ouvi do meu pai desde muito nova, nunca dependa de homem nenhum. Exato. Vai atrás do seu, vai atrás do seu dinheiro, vai atrás da sua independência, vai atrás disso aqui. E assisti minha mãe abrindo mão, né, do trabalho. Ela ficou 6 anos só maternando. Então, aquela era uma referência que eu tinha muito da dependência financeira dela com meu pai, né, porque ela abriu mão do trabalho dela e tudo mais. E fiz essa escolha muito sem pensar, como se as duas coisas não pudessem caminhar juntos. E eu acho juntas. que é isso que a gente, desde sempre, a gente coloca como coisas que fossem apartadas. Então, como se você colocasse peso na carreira, você está faltando para a maternidade. E quando se você é mãe, você está faltando na carreira. É como se fosse aquele cobertor curto, né? Então, nunca vai estar bom. Você vai estar sempre frustrada, você vai estar sempre mal, vai estar sempre culpada. Enquanto que a gente poderia integrar, que eu acho que é também o que a Débora trouxe, que vocês estão fazendo agora. Vocês trabalhando, a gente integra e se torna uma mãe melhor. E uma mãe boa também é uma boa profissional. Então, a gente é uma coisa só, não tem duas vidas. Não existe vida profissional e vida pessoal, né? A gente tem uma única vida e nessa vida tem os nossos filhos, tem a nossa carreira, tem os nossos sonhos, as nossas ambições, tem quem a gente quer se tornar. Então, assim, nunca fez tanto sentido para mim a gente integrar e tirar esse X entre maternidade versus carreira, e é maternidade e carreira. E tudo se mistura, e é no exercício mesmo do dia a dia. Pensa quem era a Júlia, a Tayla, a Débora, antes da Bela, do Francisco, da Cora. Quem eram? Sabe, a gente nem consegue... Nem me lembro. Nem entra. Não me lembro. Porque Mas conta pra tudo gente muda. como surgiu a sua ideia do projeto. Na verdade, veio também desse lugar de muita solidão, de muita dor, de muita tristeza, assim mesmo, porque eu pedi demissão grávida do meu segundo filho. Então, na minha primeira gestação, eu tomei aquele... segue a todo vapor, conta que tá grávida, demora pra contar que tá grávida, porque Você vai que demorou pra atrapalha. contar que tá grávida, se sentiu culpada, tipo... Eu achei que eu tinha uma coisa assim, eu vou atrapalhar, sabe? A minha crença, os vieses... Você trabalhava com... Eu estava numa escola, eu sou advogada, trabalhei numa escola com crianças, eu demorei até a 16ª semana para contar, na minha primeira Porque gestação. você não queria atrapalhar ninguém. Não queria. Não queria. Para mim, eu já carregava, e eu acho que esse é um alerta que a gente tem que ter. Quanto que a gente tem essas crenças de que filho é um problema, de que filho atrapalha. Você chega numa entrevista, você tem filho, você já vai na defensiva. A gente poderia falar, tenho e eu sou muito incrível, foda mesmo, porque eu tenho filho no meu currículo. Potente, né? E é muito louco, porque eu descobri que eu estava grávida, eu estava num processo de preparação para um filme. E eu fazia o Pacificado, que foi lançado recentemente, eu fazia uma viciada em crack do morro, enfim, cocaína, uma mulher deteriorada, que já era mãe, com uma filha adolescente, e descobri que estava grávida. E aí eu falei com o diretor, porque o processo de preparação do corpo eu teria que perder ainda mais peso, eu tinha perdido 6 quilos, eu planejava perder mais 6 para deixar aquele corpo bem deteriorado. Falei, então, aconteceu, engravidei, e aí, você pode querer outra personagem, outra pessoa, outra atriz, eu super entendo, mas eu tava já assim, completamente no projeto, já de meses e meses de preparação, de troca, de imersão. Ele falou, não, é você, é o jeito que tem que ser. E o fato de eu estar grávida no filme
mostra um outro corpo, uma outra sensibilidade com aquele lugar, aquele espaço. Eu estava no começo da minha gravidez e o começo você enjoa bastante, né? Assim, eu enjoei, assim, os 2 primeiros meses muito, com os cheiros, com a percepção do espaço. Então, aquela personagem, aquela mulher que já era mãe, ficou ainda com outras camadas porque eu estava grávida e sentindo tudo aquilo, eu me cansava muito mais, então vivia aquele espaço e olhava aquelas mulheres, aquelas mães e aquela adolescente que já era minha filha no filme. Então, Bela já veio me transformando a minha arte, me transformando como inteira, assim. Então, eu fui me sentindo muito mais potente com a presença dela. Mas você sentiu esse medo de incomodar dando a notícia pro diretor? Você teve esse diretor ter que trocar, a Camila tá falando, de tipo, vou perder o trabalho. Sim, fiquei com medo de perder o trabalho, mas tinha que ser o que ia ser o que tinha que ser, sabe? A hora da notícia é uma das horas super tensas para muitas mulheres. Sabe uma coisa que é engraçada, assim? No meu trabalho, né, pelo menos na minha profissão, que é onde eu consigo ter essa percepção, assim, eu vejo, tipo, todas as colegas de trabalho que eu já tive a oportunidade de trabalhar, então que eu conheço um pouco mais, assim, né, nem amigas, né, porque as amigas eu tenho bem pouquinhas, né, amiga mesmo é assim, ó, contadinha no dedo. As minhas colegas, por exemplo, todas depois que tiveram filho, pra mim, melhoraram, assim, tipo, o nível do trabalho num outro lugar. É muito doido isso. Todas, assim. A pessoa, a entrega, as camadas, enfim, o ser humano antes de ser mãe com o depois de ser mãe, assim. Tem pessoas, então, que é, tipo, gritante essa diferença, né? Tayla, a gente fez uma pesquisa e 98% das pessoas que responderam à pesquisa que a Filhos no Currículo fez, de colaboradores e líderes em empresas, percebem essas mudanças de mais empático, mais criativo, com melhor gestão de tempo, mais focado, porque é isso, você não tem mais o mesmo tempo, é real, não tem mais. Então não adianta ficar fingindo que você é a mesma pessoa, porque isso é uma mentira, é uma farsa. Você não tem mais o tempo do happy hour no fim do dia, ou do almoço, ou de fazer outras coisas que você teria também na sua empresa. Mas aí a gente percebe que essas habilidades que chegam no currículo e que as pessoas em volta percebem. A gente recebe relatos assim, minha líder ficou mais empática depois que ela virou mãe. Ou meu líder, homem também, o cara ficou melhor, assim, ele virou mais humano, ele consegue escutar melhor, ele consegue prestar atenção mais nos detalhes, ou ele consegue... Só que a gente percebe que essa jornada, ela acontece na hora de dar a notícia, fica todo mundo assim, será que eu vou atrapalhar? E como essa notícia vai ser dada? Ou, por exemplo, as pessoas fazem planilha para engravidar na melhor data, para juntar as coisas, entendeu? Como se a gente tivesse algum controle, né? Desse jeito. E também a influência que a pessoa que recebe a notícia da gestação tem sobre a nossa gestação. Tem muitas mulheres que chegam pra gente e falam assim, meu gestor, ou meu chefe recebeu meio mal a notícia. Chegou lá e falou, mas você não tinha me avisado que você ia... A gente tem um depoimento no primeiro episódio, né, da Bru Paraíso, que a chefe dela falou pra ela que decepção, né? Exato. Não esperava isso de você, que decepção, foi uma coisa assim, né, que ela falou. Foi. Então, e aí a gente pode olhar pra isso e falar assim, como que eu conto essa notícia? Essa notícia é uma notícia feliz pra mim? Como que eu vou chegar nessa Como notícia? você instrui essas grávidas? Eu acho que a primeira coisa é a gente olhar pra como a gente recebe essa notícia. Que horas é a melhor hora de contar para você, para sua família, com o seu médico? Em que momento, por exemplo, você estava numa gravação que dependia do teu corpo, você precisa contar antes. Mas talvez, eu tenho relatos de pessoas assim, eu tinha nessa pandemia, eu precisei contar porque eu tenho que ficar em home office. Então, a gente tem várias realidades. Qual é o melhor momento? Quando você se sente segura? Que horas você pode chegar numa conversa e qual é o tom da conversa? Porque essa é uma notícia feliz para você? Essa é uma notícia que você espera? Ou é uma notícia que você toma num susto também? Porque às vezes a gente vai esperando que o outro aprove a nossa felicidade, né? Em que você chega e fale assim, eu tô grávida. E aí se o outro bater palminha, você fica feliz. Se o outro não bater palminha, você não fica feliz. A gente está dando muito poder para as outras pessoas. Eu acho que a gente tem que chegar e falar, eu tenho um filho, ou eu tô grávida, e agora a gente vai cuidar de outras coisas. Porque a gente pensa, e tem vagas, gente, que a mulher precisa, por exemplo, usar uma bota numa fábrica, ou ela tem que ter uma outra realidade que não cabe mais o pé, ela tem que sentar, ela tem que fazer repouso, ela tem que tomar mais água, o turno que ela está trabalhando, tudo isso muda. Então, quanto mais a gente falar sobre as mudanças,
mais a gente vai poder cuidar das coisas. E é curioso você falar dessas mudanças, porque quando eu cheguei pro meu diretor e falei, tô grávida, mas tô junto, se você quiser, eu sigo e quero fazer, acho que vai ter camadas ainda mais interessantes e profundas, mas a gente não vai contar pra ninguém. Porque eu não quero isso vazando ainda, eu não quero também a galera ficar me tratando como a grávida, esse personagem não pode ter isso. Então, nós não contamos pra ninguém. Então, ninguém do filme sabia. Era eu, o pai da minha filha e o diretor. Apenas. Os produtores não sabiam, câmeras e ninguém. Então, assim, eu mantinha, claro, o meu cuidado particular, mas ninguém imaginava que eu estava grávida, assim. Era todo um outro corpo. Mas isso foi uma escolha minha, uma escolha também do diretor, pra gente deixar aquilo orgânico e também tratar aquela mulher que não tem essa atenção. As mulheres, né, desse filme que moram nesse lugar não têm essa atenção especial. Então, eu não queria ser tratada de forma especial em camada E que era nenhuma. possível, né? Era possível para você, né? Porque imagina, eu chego, tô grávida. Nossa, eu vou subir o morro, o povo como é que eles iam me tratar e me cuidar com mais cautela ou qualquer coisa, e eu não queria aquilo. Foi mais ou menos o inverso. Eu falei, não quero, eu quero sentir, eu quero viver o que essas mulheres vivem. Eu acho tão legal o que você está privilégio. falando, porque no final é muito individual a experiência, porque eu sei que ela é muito universal. Quando a gente está discutindo aqui, a gente se conecta e se identifica em vários assuntos comuns, mas é muito individual. Por isso que a gente precisa sempre perguntar como a pessoa está se sentindo, o que ela precisa, como ela gostaria, o que ela quer que seja feito. A gente precisa ter esse cuidado individual, apesar do coletivo, sabe? Porque eu me identifico com o projeto de vocês, porque foi assim que eu também me coloquei no mundo depois que eu pedi demissão grávida, quando eu estava grávida do João. Ele é meu segundo filho. Na minha primeira experiência, como eu falei para vocês, eu fiz a gravidez não ser incômoda para ninguém. E você desejava desde sempre, né? Desde A gente sempre. estava falando, A gente antes de começar a gravar aqui, que você desde muito novinha. Então, eu não chamo ninguém de mãe. E a minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos. Eu sou uma dos sobreviventes desse acidente que levou a minha mãe. E eu já estou emocionada. Amor, a gente vai chorando junto. Pronto. Não consigo ver ninguém chorando. Bom, trouxe ela pra cá. E aí, enfim, eu queria muito ser mãe. Você tinha 4 anos? Tinha 4. E eu queria muito ser mãe e criei um imaginário muito grande de o que seria ser essa mãe. E eu queria muito, tinha altas expectativas desse papel. E de que bastaria eu querer que eu ia dar conta de tudo, né? E aí a gente já sabe que não é bem desta forma. Mas eu toquei a minha gravidez num super piloto automático, assim, é isso aí, eu tô ótima. Eu não tive, por isso que eu falei que é individual, eu não tive nenhum enjoo, eu não tive nenhum mal-estar. Zero, eu fiquei ótima, fiquei mais criativa, fiquei mais disposta, fiquei mais... Eu não tive Desde o começo? Desde Desde o sempre. começo. Desde sempre. Ó. Não tive nada. Troféuzinho. Troféu de mães na gestação. Mas também, o dia que a minha filha nasceu foi assim, eu não consigo nem endereçar para onde eu caí, assim, foi gigante. E eu tomei um tombo do parto, a amamentação, a experiência no hospital, assim, aí fica para um outro episódio. Mas, assim, foi horrível. Então, quando eu vi vocês falando desse jeito, foi muito, muito bom, muito, muito bom. E aí eu caí e varri tudo para debaixo do tapete. Que eu acho que é isso que a gente precisa parar agora de fazer. Porque eu juntei... O que eu aprendi também desde a morte da minha mãe, que a gente não fala dos assuntos difíceis. Não. Que varrer para debaixo do tapete é a forma que a gente aprendeu a lidar com as coisas. E eu fiz esse modelo. Vou varrer tudo, se alguém me perguntar, eu tô ótima, tá tudo bem, tô ótima, tá tudo bem. Aí eu voltei pro trabalho. Tô ótima, tá tudo bem. Eu estava destruída. Diagnosticou alguma coisa? Eu acho que eu tive tudo não diagnosticado. Mas não diagnosticado. Então eu voltei pro trabalho. Assim, ótima. Como tá? Esse Tudo mesmo bem. trabalho que você que eu evitou fazia antes. contar. Exatamente. Porque
Eu acho que essa é uma das coisas que eu também vejo muitas pessoas... Quantos meses? Eu juntei, na verdade, eu consegui, porque a gente sabe que no Brasil a lei é 4 meses, né? São 120 dias. Que já é uma conta que não tá fechando, porque temos 6 meses de amamentação exclusiva, né? Exato. Aí a gente tem algumas empresas que adotam a empresa cidadã ou que fazem alguns seus regimes, que é 6 meses de licença. E aí é só um detalhe, que eu sei que a gente vai falar mais, ou vocês estão falando em vários episódios, mas os pais têm 5 dias de licença, tá? Ou 20 dias. E aí a gente está falando de a mulher ter 6 meses, por sorte, e às vezes junta com mais licença amamentação ou férias, aí ela faz uma conta, e às vezes ela consegue ficar mais tempo, que foi o meu caso. Eu fiquei, acho que 7 meses quando a Bel voltou. Eu voltei super feliz, porque é aquele começo, sabe? O trabalho representa quem eu sou também. Eu quero voltar ao trabalho, eu acho que muita gente quer. E a gente não é bem compreendida, só que você não volta mais a mesma pessoa. Não. E isso não se encaixa, não é só a roupa que não serve mais, não é só você que ainda está com seus quilos ou que você não se reconhece mais na roupa, é o seu trabalho também, não se encaixa mais. É exatamente o que a Débora falou, que eu também me reconheço, quando a gente veio pra cá, né, e eu e Tayla, a gente veio, fechamos os olhos e viemos, né, tipo, se a gente pensasse muito, a gente fechou o olho e foi. Eu achava que sofreria muito, não sei se eu achava ou se o mundo espera isso da gente, né. E no primeiro dia, eu assim, não vou me esquecer, no nosso primeiro dia de gravação aqui, eu cheguei em casa, mas eu gritava, eu jogava ela pro alto, o banho com ela foi diferente, porque era uma energia pulsando de uma outra parte minha, que estava adormecida quando a gente começou a gravar, ela tinha uns 10 meses, que eu estava completamente mergulhada nela. E aí eu vi o banhozinho dela que eu dava todo santo dia e que eu achava que era ótimo, eu via que dava para ele ser incrível agora, eu saindo daqui e tendo elaborado tantas coisas, né? Um privilégio da gente ter tido coragem de produzir, porque tudo isso aqui é nosso, é do nosso bolso, é nosso investimento, é nossa escolha, né? Então, da gente ter a possibilidade, né? Ainda bem que de agora fazer... eu estou no currículo de vocês. Isso aqui, pra gente estar, inclusive, né, servindo de terapia em grupo. Porque eu e Tayla, a gente vai embora transformadas a cada papo que a gente tem aqui. E desde o primeiro dia eu senti a mãe que eu cheguei em casa pra minha filha, o que você falou de voltar pro set, né? De daí estar servindo a Bela de outra maneira, pulsando diferente. A mesma coisa que você está falando de ter te feito bem voltar ao trabalho. E como tem pessoas que não esperam isso da gente, né? Ou que você é menos mãe, ou que te julgam de alguma maneira diferente, porque não dá para equilibrar os 2 pratinhos ao mesmo tempo, né? Então, mas essa é um erro que a gente comete, assim, a gente vai caindo nessas pressões. A gente vai caindo nessas ideias. Se a gente deixar, a gente fica sempre no piloto automático e não presta atenção em como a gente está se sentindo. Porque foi isso. Quando eu voltei bem, ao mesmo tempo que eu me senti uma farsa, porque eu dizia que eu estava bem para as pessoas. Mas no sentido de que eu voltei feliz para o trabalho. Quando eu deixei a minha filha sozinha a primeira vez, eu não me senti culpada. Como foi? Eu não me senti culpada. Foi isso. Eu tinha organizado uma estrutura. Sozinha com quem? Com alguma rede de apoio ou creche? Sim, eu construí uma rede de apoio. Eu morava em outra cidade, eu não tenho família onde eu moro, né? Então, eu moro em Brasília, não tem ninguém da minha família por lá, não tenho a rede de família. Mas é isso, esse é um tema outro super relevante. A gente acha que a rede de apoio é algo dado, que você nasce com sorte de ter ou não. Você constrói a rede de apoio. Você precisa construir de forma ativa. Pode ser com as pessoas que estão à sua volta, pode ser com outras famílias, com outros amigos, com mães, precisa construir. Porque, é claro, eu estou falando de um lugar de privilégio também, mas eu não estou dizendo assim, às vezes a gente acha que, eu tenho sorte de ter rede de apoio. Porque eu estou perto dos meus pais ou não estou, eu tenho ajuda, a gente precisa construir, pedir ajuda mesmo. E aceitar e também oferecer ajuda. Então, quando eu voltei, eu consegui deixar a Bel de um jeito tranquilo. Fui para o trabalho também, reduzi minha carga de jornada de trabalho. Então, acho que tem vários assuntos. Você voltou com 10 meses. A gente vai se respeitando. Mas, quando eu saí de casa, eu deixei ela nesse lugar aí, tranquilo para mim, e voltei aliviada, mas aí eu me senti culpada de não ter sentido culpa. Você se sentiu, Débora? Você ficou... Que eu falei, gente, se viu feliz no set, você ficou... Opa! Ai, desculpa. Eu passei por alguns momentos, assim, com relação ao trabalho e levar Bela. Eu amamentei Bela até 1 ano e 8. 1 ano e 8 meses.
E teve esse começo de eu voltar a trabalhar com ela piquitica, com 5 meses e comendo algumas coisinhas e tudo mais. E aquela coisa, nossa, tô trabalhando, tá dando tudo certo, ai que bom, que delícia. Sem culpa de deixá-la, porque eu sabia que ela estava bem assistida e que eu estava também prestando muita atenção no passo a passo dela. Depois, quando ela tinha mais ou menos uns 10 meses, que foi quando eu me separei e muita coisa aconteceu, que o trabalho acabou sendo um lugar que era difícil para mim voltar e deixar minha filha. Porque não tinha mais o pai em casa? Não, não tinha mais o pai em casa, mas não era muito por isso, é porque o pai estava no trabalho. Ah, no mesmo trabalho que você? É, muito próximo, Tá vamos dizer. O ambiente de trabalho já não era um lugar tão acolhedor, era um lugar um pouco mais hostil. Entendi. Então, o que fazer com essa transição também, de segurar a bucha, de entregar um trabalho inteiro e de, tipo, ser profissional, né? Aí fui pro extremo de, não, vou ser profissional aqui, ninguém vai ver nenhuma lágrima, porque eu vou entregar toda a cena e é isso, eu amo o que eu faço. Então eu usei como um mantra, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, eu amo minha filha. Linda. E eu preciso proteger a minha filha e não vou deixar nada Entrar. interferir na minha escolha de amamentação. A gente sabe que a gente, em estado de estresse, em estado de agonia, trava, né? Que a amamentação é uma coisa muito orgânica e muito sensível. E eu falei, eu não vou parar de amamentar. Essa é uma escolha minha. E é uma escolha da minha filha. Não vou deixar terceiros, quartos ou, enfim, qualquer situação interferir, o externo interferir. Não vou deixar. Então foi um trabalho muito interno, um trabalho de muita percepção própria e das minhas próprias dores e do meu lugar de reserva, sabe, do meu ninho. Então eu saía do trabalho, eu ia para o meu ninho e cuidava das minhas dores e das minhas questões, porque eu não podia tomar remédio, não podia nada, estava aumentando. Mas eu pensei muito nela, muito, muito. Aí foi tipo, é quase como ela salvou a minha arte, salvou o meu trabalho e me salvou. E até hoje, a Bela me salva. Ai, gente, eu posso falar pra mim que eu tenho a mesma sensação quando eu falo dos meus filhos. Não fui eu que dei a vida a eles. Foram eles que me trouxeram a minha vida de volta. Porque eles me tiraram do lugar de não entrar em contato com nenhuma emoção para entrar em contato com todas as emoções. Porque a gente aprende a não falar dos assuntos para nos proteger, como se os assuntos fossem sumir. Só que eles não vão embora se a gente não cuidar. Sabe? A gente precisa olhar para as coisas. E foi justamente a Bel e o João que me trouxeram essa percepção, assim, do maior amor, mas também da maior raiva, da maior medo, da maior tristeza, da maior solidão. E quanto que a gente ainda resolve as coisas sozinhas. Por isso, quando a gente fala da rede de apoio, que é o que vocês estão fazendo também com esses conteúdos e com isso que a gente está trocando aqui, é como a gente cria... Constrói, né? Nunca pensei. E a empresa também ser rede de apoio. As pessoas não podem... Mas é você que trabalha com isso, você acha... A cara da Tem que não pega a reação, assim. Você acha isso possível? Porque eu troquei essa ideia essa semana com um amigo meu, assim. É óbvio que eu tô falando de uma sensação e eu espero muito estar errada. Mas hoje, a sensação que eu tenho hoje, da Tayla de hoje, que, enfim, é que eu nunca mais vou trabalhar na minha arte, assim. A sensação que eu tenho é que eu nunca mais eu vou trabalhar, por N questões. Enfim, muitas, né? Mas a principal é porque todos os diretores, produtores de elenco, colegas, todas as pessoas que eu conheço que me encontram, a sensação é que a Tayla não existe mais, assim. É só ninguém... Eu fui para uma reunião numa empresa gigante, onde a reunião inteira foi sobre a minha amamentação. A minha maternidade, desculpa. Sobre o Chico. Eu tentava trazer um assunto de trabalho, não, porque tem esse trabalho... E eu juro por Deus, eu fiquei assim, não é possível que essa pessoa me chamou para uma conversa
onde a gente só falou da minha maternidade. As pessoas, a sensação é que realmente é isso. Morre uma coisa para nascer outra, né? Como tem essa de novo, elas não podem caminhar juntas como uma vida só. Adorei esse conceito de uma vida, não é vida pessoal e vida profissional, é uma vida só. E essa sensação que eu tenho, assim, mesmo, assim, tipo assim, eu ainda não vejo uma luz no fim do túnel, assim, diretamente mesmo, assim, de conversas, de sensação, de, tipo assim, não vejo, assim, é isso que eu me tornei mãe, não posso trabalhar, como se eu estivesse ainda impossibilitada para trabalho e, tipo assim, riscado da carteirinha, assim, sabe, assim, essa sensação que eu tenho. Virou mãe, tá com o bebê pequeno e... Ela não quer mais. Quem tá disponível? Porque não tá disponível. Tipo, como se eu não tivesse... Essa sensação que eu tenho real e que nunca mais eu volto a trabalhar, sabe? Mas então, quando você fala, pô, a empresa também precisa ser rede de apoio, óbvio, pelo amor de Deus, o trabalho precisa muito ser rede de apoio, mas eu não tenho muita esperança, assim. Eu não sendo bem sincera, assim, isso acontece, como, né? Porque eu sei que isso faz parte do seu trabalho, você sente esse movimento acontecendo, como que você leva isso, né, para as empresas? Porque, assim, eu realmente sinto... muito isso, assim, a mulher que vira mãe, ela vira um problema para... Aliás, para quem está ouvindo e vendo a gente, a Filhos no Currículo, ela palestra dentro de grandes empresas para ajudar essas empresas e o RH a acolher e ser, né? É isso mesmo. Melhor rede de apoio, acolher essas mães. Porque quando eu estava contando essa história, eu pedi demissão grávida do João e eu me senti um fracasso como mãe e como profissional na minha segunda gestação, porque eu caí. Eu não sustentei a farsa de que eu não tinha mudado. E eu mudei. E mudar não é para pior, porque seria até um desperdício a gente continuar sendo a mesma pessoa. É burrice. Nossa, depois de tanta transformação, né? De tanto assim, que muda tudo. Eu falo que eu acho que as células, a sensação que eu tenho é que as células e muda do meu mesmo, corpo muda o cérebro, muda tudo. Então, a gente ficar falando que a gente não mudou, eu acho que é a primeira burrice que a gente comete. Então, tem que voltar pro trabalho da licença maternidade? Mudei. Eu não sou mais a mesma. Com certeza. Talvez essa vaga não encaixe mais para mim mesmo. Então, a gente precisa olhar e as organizações precisam saber disso. Então, olha, as pessoas vão mudar depois que elas têm filho. Mas qual é o medo da mudança, gente? Pode ser para muito melhor. Vamos acolher como ela chega, o que ela precisa nesse retorno, como que ela volta. Por exemplo, legal falar de filho. É legal, mas talvez ela não queira falar de filho o tempo todo. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio de uma empresa acolher o retorno da licença, que é o que a Filhos no Currículo ajuda as empresas, desde a notícia da gestação, durante a gravidez, na saída de licença, que é uma preparação também. As empresas não têm processos de como que eu saio de licença, quando que eu volto de licença, como é que eu organizo essa vaga. Às vezes a mulher volta, não tem o computador, não tem o lugar dela, não tem nada, ela não tem mais nenhum acesso. Então, ela ficou 6 meses fora. Ela volta com uma mulher diferente. E 6 meses fora, imersa numa história louca, profunda, avassaladorona. Porque eu lembro que a primeira vez que eu saí de casa sozinha e encontrei, tipo, uma pessoa andando na rua, eu olhava aquela pessoa, eu nunca vou me esquecer. Eu saí de casa, tava saindo com o carro sozinha pela primeira vez, acho que agora devia ter uns 4, 5 meses. E tinha uma mulher linda, super executiva, com um laptop debaixo do braço, falando no celular, abrindo a porta do carro dela, assim, com salto alto. Aí eu olhei aquela mulher, me parecia um mundo tão distante do meu. Aí eu olhei e falei, mas eu já andei sozinha de carro na vida. Ela tá falando no celular, carregando um laptop. Então, assim, parece que a gente... De salto alto. Parece que a gente vem de das profundezas do nosso... Sai de uma caverna, né? Tipo, viu a luz. E a gente reconhecendo quem somos agora, tá certo isso que eu falei, esse português? Quem a gente é naquele momento, a gente se reconhecendo, né? Conhecendo aquele serzinho que a gente colocou no mundo, reconhecendo o nosso companheiro, né? O pai daquela criança, a dinâmica daquela casa. Então a gente realmente, outra mulher chegando num espaço e que tudo vai se apresentar diferente, porque, e assim, 4 meses, 2 meses... No nosso caso, sei lá, 8 meses. Quando tem for sua licença, a sensação é de anos, né? Não sei pra vocês, mas pra mim... É uma outra vida. Cada mês, o primeiro mês da Cora parece que eu vivi 100 anos no primeiro mês, assim. É uma sensação muito de... Os dias longos, né? Dia vira noite, da noite vira dia, não tem diferença nenhuma. Parece um grande dia que não acaba nunca. Então, eu acho que assim, aí quando você volta mesmo, você tem que se apropriar e leva tempo pra, por exemplo, agora, você tá com essa sensação do trabalho. Cara, quem é a Tayla depois do Chico? Quem é?
né? E demora pra gente se descobrir, pra gente se identificar nesse processo. Quem somos, né? Eu acho que essa é a pergunta da vida. A gente tá sempre tentando responder um pouco quem a gente se torna todo dia. Mas negar isso é negar a nossa existência, é negar quem a gente é. Então a gente volta pro trabalho e todo dia a gente tem tempo pra se olhar, pra olhar e falar assim, não, olha, eu sou diferente aqui, mas eu vou precisar desse apoio e a gente vai ter que encontrar um caminho de compor. É claro que eu estou falando de um lugar bem utópico aqui, mas é possível, sim, criar sistemas de parcerias dentro das empresas, alguém que pode ser sua madrinha dentro da empresa, seu padrinho, né? Criar algum mecanismo de como que eu recebo essa pessoa de volta. Como eu trago essa pessoa para perto? Como eu crio grupo de afinidades com os próprios pais, mães dentro das organizações? Como eu não faço isso dentro de uma empresa? Por que a gente não faz essas trocas? Então é isso que a gente vem fazendo, construindo essa rede de SOS, de suporte, para primeiro as pessoas perceberem que os filhos são um valor no currículo. Porque quando eu saí grávida, eu me senti um fracasso, Camila. Mas eu não sabia que 48% das mulheres saem em até 2 anos da chegada dos filhos. E eu caí nessa estatística. Eu sou uma das mulheres que pediu demissão. Eu acho que esse número 48 ainda é pequeno, né? Acho que foge... A gente perde uma porcentagem aí. E depois com outras idades, né? Porque a gente tá falando até o recorte de 2 anos. Mas imagina, e ao mesmo tempo, gente, as mulheres empreendem depois da maternidade. Sim. Porque vem uma força, vem uma coragem. Força, a coragem, a necessidade de se colocar no mercado de uma outra forma, né? Tipo, mães solos. Exatamente. Ou realmente dispensadas pelo trabalho, ou precisou se retirar do trabalho por demanda do filho. Então... E a conta não fecha financeiramente mesmo. Você tem que pagar uma creche. Ou você vai trabalhar, ou você vai demorar 2 horas de trânsito para chegar no seu trabalho. Tem um monte de conta que começa a não bater em relação ao horário e à sua presença na sua casa. Então, as mulheres saem e a gente precisa falar desse assunto com todo mundo. Porque não é um assunto só de mãe. Isso definitivamente não é. Com certeza não é, principalmente não é, né? Você pediu demissão no seu 2º filho. A Bel tinha 1 ano e 4 meses. Eu estava grávida do João. Ah, foi grávida que você Exato. tomou essa decisão. Então, eu tinha 1 ano e 4 meses, eu grávida, eu falei, eu não caibo mais nessa vaga, eu não sei mais quem eu sou. Se eu não olhar para isso, eu não me reconheço mais. Porque é tanta varrida para debaixo do tapete, que a hora que eu bati o tapete, ele me engoliu. Falei, agora eu preciso ficar no chão. E eu caí mesmo, né? Então, fiquei numa gravidez, assim, muito sozinha. E foi dessa vontade de falar, eu não quero ficar sozinha. Que eu comecei a falar no Instagram também, comecei a me posicionar de que para educar eu precisava ser. Eu percebi que eu não tinha habilidades. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha competências para aquilo que eu imaginava que era ser mãe. Que eu precisava correr muito atrás. Então eu falei, gente, todo dia eu tô tendo que aprender uma coisa nova. E se todo dia eu tô tendo que aprender uma coisa nova, eu tô me tornando uma pessoa melhor. Com certeza. Não, isso que você falou do educar eu preciso ser, eu me lembro muito de um depoimento da Débora que eu escrevi para ela quando ela deu, que me emocionou muito. E eu falei que nem sei se grávida eu tava, acho que eu tava grávida. Não lembro, a gente se falou, eu te mandei um depoimento que você fez no seu carro, você parou no carro e você ficou falando assim, uns 4 minutos, que fez tanto sentido para mim, várias fichas caíram sobre o quanto você precisa estar quanto melhor você tiver, melhor você vai ser para a Bela, né? Muito sobre isso, como é a frase que eu preciso ser para poder educar. E aí essa cobrança que cai na mãe, que claro que não cai no pai, né? Inevitável a gente voltar para esse lugar em todos os episódios, porque é muita disparidade o tempo inteiro de todas as pessoas em cima de você, né? Se você está fazendo um trabalho e está sem sua filha, ou se você está viajando sem sua filha para existir. Exato. Como ser humano, como ser para poder educar. E você falou de um jeito tão lindo e fez tanto sentido, você foi... E vem muito também do que a gente carrega como história, como ancestralidade também, como eu via a minha mãe se negligenciando por causa da maternidade, aceitando pitacos de X ou Y, sabe? Baixando cabeça para pessoas que interferiam na minha educação, na educação do meu irmão, por detrimento de achar realmente, acreditar que aquilo era o melhor pra gente, porque ela sempre fez o que ela pôde. Mas isso a gente carrega, né? Da mãe, das avós e tudo. Então, vem todo um achismo de como é essa maternidade, de tipo, a partir do momento que eu sou mãe, eu vou
me negligenciar e fazer absolutamente de tudo para aquela criança ser, né, ter uma vida saudável, enfim, feliz. Mas chegou num certo momento que eu me vi despedaçada. E eu tinha uma neném de 11 meses. E eu me vi despedaçada, eu não sabia quem eu era, o que eu gostava de fazer, como eu gostava que a minha casa fosse decorada, quais os pratos que eu realmente gostava, quais as cores, como eu gostava de me vestir, o que eu gostava de ver na TV. Perda da identidade Completa. absurda e violenta. E aí eu vi aquela criança e pensei, a primeira referência de vida, a primeira referência de mulher, de vida, de ser humano, de divindade, sou eu. Exato. Então, eu preciso me vasculhar, porque é muito além do verbo, é para ação. Então, eu vou ensinar minha filha sendo, porque eu tenho em mim muitas partes da minha mãe, de apenas observá-la, de apenas de ter convivido com ela. Então, eu fui meio que nessa premissa de, tipo, eu tenho que entender o que eu sou. Eu tenho que entender o que eu gosto, eu tenho que entender meus desejos, minhas dores, e para eu poder, essa mulher, esse ser humano, essa artista, ser algo que vá conduzir essa outra criança que faz parte de mim, né? E que está ali absorvendo todo o meu universo. Continuação de você. Exato. Então, foi, tipo, muito nesse processo. E eu continuo aprendendo, porque ninguém sabe, assim, aprende. Você aprende a ser mãe, né? Você vai vivendo... Vai experimentando, vai descobrindo, vai vivendo. Né? Eu sou mãe independente se eu escolho X ou se eu escolho Y, eu sou mãe. Então... É a única coisa que não dá pra deixar de ser nessa vida. Todo o resto a gente pode deixar de ser. E a gente nasceu Agora, no mesmo mãe... dia que os nossos filhos. Então é muito louco você pensar nisso, porque eu sou uma mãe de 7 anos, quase. Eu tô na minha primeira infância. Eu não sou uma mãe. Que loucura. Você é uma mãe de uma bebê. Você não é uma mãe que tem o conhecimento de uma mãe de um adulto hoje. Agora, você está falando dessa sua busca pela identidade com os 10 meses da Bela, né? Só que Começando ali. Só que esse depoimento seu foi tipo ano passado, eu acho, que eu ouvi você falar. Você sente essa... E ela tá com 4 anos. Ela tá com 4. Ou seja, 3 anos depois você resolveu falar sobre aquilo porque... Você tem essa cobrança sua própria, né? Porque eu sinto muito isso com a minha mãe também, que abriu mão de tudo, né? E a gente tem aquela coisa nossa, que por mais que a gente não queira vestir essa roupinha, ela é a nossa mochila, né? Tá tudo lá dentro, né? O que elas foram, por mais que a gente vá fazer diferente ou queira, né? E tem, né? Você é uma pessoa pública, então tem as pessoas falando muito o tempo todo. Você se sentiu cobrada por isso que você foi? Você se sentiu julgada? Você se sentiu para você precisar explicar que você precisa ser para poder... É muito onde que me batia, porque essa volta é quase similar com a volta ao trabalho, que é a volta a se permitir viver. Eu comecei a aprender a surfar, eu estava com 35 anos, e aí o viajar para eu surfar, e eu não posso deixar minha menina, ou voltar a ter uma outra relação, sabe? Voltar a namorar, ou voltar a querer a culpa deve ser viajar muito maior que o para trabalho, poder né? estudar, para eu focar na minha profissão. Então, praticamente voltar a trabalhar, né? E você deixar aquela criança e você focar realmente na sua individualidade e na sua evolução pessoal, que também vai surtir efeito na minha menina, sabe? Porque ela vai ter uma mãe que sempre vai procurar ser feliz, sabe? Que tem medo, que despedaça, porque ela já me viu bem despedaçada. E eu falar pra ela, acontece, dói e passa, sabe? A mamãe não é Mulher Maravilha e a mamãe não sabe de tudo, mas a gente tá aprendendo junto. Vamos trocar, vamos conversar. E ela é muito minha parceirinha, sabe? Então, eu não fico com medo de errar, porque a gente tá no processo de viver. E viver é estar presente. Então, eu falo, a mamãe vai viajar, a mamãe tá surfando, a mamãe tá indo agora fazer um curso lá fora, tô indo trabalhar, é muito bom, olha o personagem, cortei o cabelo e tal. Então, coloco ela realmente consciente dos meus movimentos, porque ela é uma mulher, né? E vai crescer, e não sei o que vai acontecer na vida dela, mas pelo menos ela vai ter a referência de uma mãe que sempre correu atrás do seu próprio entendimento, sabe? Da sua própria evolução pessoal. De ser inteira, né? E de ter coragem, sabe? Eu tenho medo
coragem não é ausência de medo, mas assim, eu tenho coragem e vou. Coragem de ser feliz, coragem de tentar, coragem de amar, coragem de experimentar, coragem de poder errar também, sabe? Acho que a volta ao trabalho também é isso. A mamãe tá indo trabalhar, tô tendo coragem, porque isso vai ser bom pra gente acreditar, né? Falando do medo, né, em si, assim, teve algum medo, que eu tenho um específico, assim, teve algum medo marcante que você se lembre dessa volta ao trabalho, ou até da sua busca, dessa sua independência, do seu estudo, enfim, da sua pessoa, né, mulher? Teve ou tem algum medo específico que bate na tua porta, assim? Ai... Aquela, tem meia hora, não, né? Ou não? Não, tem vários medos. Tenho medo dela achar que tá... não sei. Não, cara, eu tô com... Essa aqui tá sendo a minha primeira saída de casa, né? Assim, literalmente. E, por coincidência ou não, eu fiquei uma semana aqui gravando e voltei. E nessa semana, assim, meu medo é sempre de estar perdendo alguma coisa, né? Tipo, alguma coisa que eu não queria perder. Enfim, perdendo alguma coisa que eu não possa substituir. Mãe, acabei de parir, né? Então, estou aprendendo tudo, entendendo tudo. E aí, nessa semana, quando eu voltei, ele só quer saber da Kelly e da Simone, que são as babás. Eu amo de paixão, assim, né? Que é minha rede de apoio máxima, assim. E tudo, tipo assim, ele obviamente fica comigo, tá comigo, né? Mas se elas saem de perto, ele abre o choro, assim. E isso me deixou, imagina, como que deixou essa mãe? Deixou essa mãe um pouco louca. Nossa, é muito importante você falar disso, porque eu ouço muito e não tinha vindo pra mim. Tenho muitas amigas com essa questão que voltam ao trabalho e de ver os seus bebês, tipo, tropeçou e correr pro colo da rede de apoio, não da mãe, aquilo de lacerar o coração da mãe. Mas eu queria falar, minha pressão quase dá uma caída aqui, assim, não. Mas eles têm o direito de não gostar que a gente volte ao trabalho. Eu acho que a gente precisa também legitimar a reclamação, porque é válido, né? Então, todo mundo tem direito de não gostar ou de reclamar e de querer ficar mais tempo com a gente. Porque eles têm esse direito. Mãe, eu queria muito que você ficasse. Eu também viajei hoje para estar aqui, também deixei meus filhos. E quando a gente sai para o trabalho, muitas vezes a gente fica com essa sensação de a gente querer que eles aprovem a nossa saída. Que eles concordem com a gente. É muito pequenininho ainda, então eu nem sinto essa... Não, eu sei, mas... Mas assim, nossa, tipo, o que foi que eu fiz? Então, mas essa anuência que a gente tem é assim, talvez você vai voltar e ele sorrir pra você, vai te deixar mais tranquila, mas ao mesmo tempo, talvez olhar e falar assim, você não gostou que a mamãe saiu de perto, né? Você não gostou, você queria que eu ficasse mais com você. E a mamãe entende, porque eu acho que esse acolhimento que a gente pode dar e voltar simplesmente porque ele talvez esteja comunicando do jeito que ele pode, de que ele não gostou que você ficou longe. E ele pode não gostar, né? Então, os meus filhos reclamam também. E aí, a minha filha, você fica mais no trabalho, você não gosta de ficar comigo, você gosta mais do trabalho. E quanto que é importante daí a gente olhar e falar, não, filha, a mamãe tá indo fazer uma coisa que eu amo e que eu sou muito feliz fazendo. E o que eu mais desejo é que você também encontre algo que você ame e que você seja muito feliz sempre fazendo. Não, e que é uma coisa maravilhosa, né? Ele tá acolhido e seguro com essa rede de apoio, né? Que, por um lado, com certeza. lembra aquele depoimento que a minha terapeuta me deu quando eu fiquei um fim de semana pro seu aniversário no Rio? Que a gente até se encontrou, você falou, primeira vez longe da Cora e tal. E eu voltei e a Cora estava ótima, nenhum sinal de sentir minha falta. E aí a minha analista falou para mim, Júlia, sua filha vai amar muitas pessoas na vida dela. E isso é muito bom. Que foi um primeiro... Ela vai amar muitas pessoas e você tem que estar pronta e preparada para isso. E é sobre isso que, teoricamente, porra, que maravilhoso que você construiu, aquilo que você falou, né? Construiu a sua rede de apoio com pessoas que ele é apaixonado, mas que não, a gente não pode arrastar para baixo do tapete que no coração dessa mãe, quando ela volta do trabalho, alguma coisa vai ser esmagada por ele ter dado os bracinhos para Kelly, não para ela. E pequenininho, que ainda não verbaliza e você ainda não consegue trocar, né, a ideia. Isso, nossa, eu lembro, a Belinha aconteceu a mesma coisa. Aí eu ficava assim... Nossa. Ai, tipo, eu tinha esse medo. Por isso que eu acho que, exatamente porque eu tive que deixá-la muito cedo,
que eu fui, tipo, não, quando eu estiver presente com ela, ser. eu vou sempre trazer a minha presença e vou trocar. Quando ela começar a falar, eu vou estar trocando. E acho que desde bastante sempre com ela. E é contar a muito nossa louco, porque saída. isso também aconteceu, tá? Foi a minha primeira saída, então aconteceu esse choque de, oi, como assim? Antes era só o bracinho, era só meu bracinho, não de qualquer colo que ele tivesse, o bracinho era pra mim, isso aqui mudou essa semana, o que tá acontecendo? Que lugar é esse? Mas, ao mesmo tempo, também aconteceu de cada momento que eu tô com ele, e foi a primeira vez que eu saí, então, em 9 meses, eu não tinha saído de perto. Então, eu estava com ele, tinha momentos maravilhosos, momentos de saco cheio, momentos de, ai, para de reclamar um pouquinho, pelo amor de Deus, um silencinho, enfim. E essa minha volta foi completamente diferente. Assim, tipo, a primeira semana longe, né? Ou quase uma semana, na verdade, porque, como a Julia Florente falou, não, uma semana vai ficar muito tempo pra mim e tal, mas a reclamação já não me incomodava mais tanto, o tempo que eu tava com ele era muito presente, que antes era só o tempo com ele, né? Era só mais mas um tempo com ele, A gente né? vai ter que falar uma coisa aqui, voltar ao trabalho é também descansar. Muito. É um Verdade. pouco de É verdade. respira e fala assim, cara, É olha verdade. como eu tô de volta. Por isso que a gente volta também feliz, porque pra muita gente é isso. Sair pro trabalho é quase que falar assim, nossa, eu me tenho de volta, porque o trabalho ele representa também parte de nós, né? Então você volta e fala assim, ai, tô descansada. Não, isso é um trabalho que te exige, tipo aqui, que a gente exige, né, intelectual, a gente tá com a cabeça ocupada e presente, e em algum lugar a gente desliga, a gente consegue desligar por essa nossa conversa de 1 hora e pouquinho. Em casa, isso jamais. Aquela nossa ginástica mental e cerebral de uma mãe 24 horas em casa, você tá o tempo todo em exercício. E aqui... Ligada no barulho, ou no silêncio demais, ou em qualquer coisa, né? Em casa, com aquela criança. É barulhinho que você... Ih, caiu. Ih, eu vou lá. Um choro diferente. E até o tal. silêncio, Não. você já fala, tem alguma coisa, tá silêncio demais agora. Tipo, deixa eu ir lá ver o que Dormiu tá e você vai esperar acordar, né? Aquele depoimento que a gente leu também, né, Bru, da Andressa, que vem conversar com a gente, maravilhosa, que ela deu, Marida, falando que ela veio para São Paulo, pegou 2 pontes, esperou não sei quantas horas no aeroporto, gravou 2 negócios aqui, voltou pro Rio, do ponte, não sei o que, vou atrasar, tararau, e a sogra dela que cobriu, ela falou, não, vai descansar. Você fez tudo isso, ela falou assim... Estou pronta. Precisa descansar é você, porque eu poderia ter feito tudo isso 5 vezes, não me levou nem um décimo do que um dia com meus 2 filhos aqui em casa, do que eles demandam, né? E Como emocionalmente. as pessoas não têm noção disso, né? Não tem. Como é que essa pressão, assim, realmente só depois que você se torna mãe aqui, esse universo acontece, que você enxerga coisas que são imperceptíveis mesmo Para trabalho invisível, né? É um trabalho. E não remunerado. Mas por isso que a gente precisa ter mais imagem. É tipo assim, é quase desumano, um negócio assim, que suga a alma, a energia, o corpo, a mente. Mas melhora, amiga. Eles começam a trocar ideia e vira parceria. Mas daí é outras coisas. É outras coisas. Eu tenho certeza, mas assim, é muito louco. E essa pressão que, tipo assim, é uma obrigação, como a gente falou aqui antes, da mulher. Sim. O homem volta a trabalhar com 5 dias. Como? Vai né? pro tênis, amor. Vai pro tênis, futebol. pro futebol. pra Não, muda, a vida deles Não, muda em uma casa loucura. não tem esse Não, negócio, isso é não. uma Isso aí- loucura. Isso Aí começou. Aí A vida começa, ó. deles muda praticamente nada. Zero. Então, é bem diferente mesmo. Então, se a gente não consegue... Por isso que a gente até fala para as empresas, tem que dar tratamento igual. Sabe uma se coisa você que- dá o benefício, a licença... Por que a gente não está falando de uma licença parental Gente, universal? eu tenho certeza. Assim, para todo mundo igual, sabe? Tenho certeza que todas as mães que estão ouvindo em algum momento olharam para os seus maridos voltando ao trabalho e sentiram Nossa, vontade de eu trocar sinto- com eles. Eu queria tanto estar indo trabalhar Ele e sabe ele fica disso. assim, Ele só mexe, um eu pouquinho. dou uma chorada, assim. Só um pouquinho. Eu já chorei, assim, de ver ele indo trabalhar. E a gente tem a mesma profissão, assim. E eu já chorei dele, de sair vendo muito feliz, muito realizado, indo trabalhar e eu ficando, assim. E ele... Fora que, assim, um homem que coloca uma foto do filho na mesa de trabalho é, tipo, o cara responsável paizão. E a mulher que coloca é a desfocada, que não tá atenta ao trabalho, entende? É a que tá sentida de ter voltado ao trabalho. Então, assim, essas discrepâncias acontecem o tempo todo, gente. Mas a gente vai ter que tratar
de falar mais ainda. Sabe pra que gente olhar esses é importante modelos falar, diferentes. como a gente informa muito aqui também, uma coisa que eu não sabia, que foi o Renato que descobriu, alguém no trabalho falou pra ele, na verdade. Aí você pode até informar melhor, se você souber, né, assim, mas que não são todas as empresas, não sei se isso é universal, mas que pelo menos na empresa que ele trabalha, se você fizer um curso de paternidade, você ganha tantos dias a mais. Depende se a de empresa for licença. cidadã, é isso mesmo. E aí ele procurou o curso, fez o curso e ele conseguiu essa liberação. Mentira! Foi. Que máximo! Foi por isso que ele ficou, ele estava no meio de uma produção gravando, ele era protagonista no auge da gravação e ele fez o curso, ele conseguiu os 20 dias, ele ficou em casa os 20 dias. 20 dias. Maravilhoso, né? senão nem isso, né? Teria, enfim, era 5 dias. E ele conseguiu, ele fez, achou lá e fez. Não, gente, 5 dias é menos do que tempo do que o carnaval, sabe assim? Não, Você ganha dispensa pra ir pular carnaval, mas não ganha dispensa pra... Nossa, eu nunca tinha feito essa conta. Que absurdo, socorro. Enfim. Que loucura. Os pais queriam querer abrir mão desse direito também, né? Se eles Não, então a gente existissem. tem um outro problema que é as empresas, e aí acho que é super legal depois trocar, assim, sobre como que os homens também têm dificuldade para saírem nas suas licenças, porque às vezes a licença não é compulsória, não é obrigatório, e aí as empresas estão dando uma licença de tipo 1 ano, 6 meses, E o pai cara não não quer. faz. Não, ou faz, eu tava esses dias na casa de uma amiga com um RN em casa, que o cara tá licença maternidade. Da hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora, ele tava em call. Da hora que eu cheguei, tomara que ele não veja esse episódio, que ele vai saber que eu tô falando dele. Mas eu cheguei, sentei ali, fiquei, enfim, eles estavam só os dois, eles escolheram não ter nenhuma ajuda, estão só os dois. Mas aquela mulher tá sozinha no caso, porque da hora que eu cheguei, até ir buscar uma água, que no tempo que eu fui fazer xixi, ela foi buscar uma água pra gente que eu jamais teria deixado, no tempo que eu fui fazer xixi, era ela que tava fazendo tudo. E esse cara sentado no celular e no computador e nanana. Licença paternidade, mais ou menos, porque eles não se desligam, né? Tipo, pra eles é um lugar muito... A Tayla tem uma frase, né, num outro episódio nosso, que os caras têm essa coisa de divindade como o trabalho. É a gente santidade, o trabalho Você É um pode ter álibi, neném né? em casa, entrou ali, tipo... E a gente vai trabalhar, a gente vai até pro mesmo lugar de trabalho, exercer a mesma profissão, mas você tá aqui trabalhando, Mas você a tá cabeça focada, tá lá, mas você sabe que tem um nenenzinho esperando pra amamentar, não sei o que, você sabe que tá tá mandando a sendo mensagem, cuidado, comeu manda a isso, foto, exato, comeu fotinha bem, do passou, prato e tudo mais. Passou a pomadinha tal, fez o cocô, Quando tá mole? Tá mole. foi, o pai quando for, é tipo assim, você tem que falar, oi, tem família aqui, oi, ei, oh, vem cá, Ei, neném. vai pro site, não sei o que, oi. A Tayla tem também o luazinha no celular. né? Eles, Renato tipo, tinha põe o celular no luzinha silencioso. pra te dar os 8, 9 da noite, gravando no Pantanal, gravando sei lá onde, eu tentando falar, luazinha, e eu, mas o que tá acontecendo? Não, é porque Que você mãe sabe, que tem luazinha no celular? entra no automático na luazinha, luazinha, você Não, o tem um Guto filho. também. Porque foi antes de ter o filho e ficou, entendeu? Não existe mais luazinha em casa, tá tudo O resolvido. Guto mas também. Às tinha vezes luazinha. tô servindo jantar para não sei quantas pessoas. Eu falei, não interessa. Põe o seu celular para tocar na sua frente. Aí tá empratando, tá o celular na qualquer coisa. Porque, né, urgência, ela não avisa, né? Não tem... Então, isso é engraçado também, porque essa é uma habilidade que a gente precisa falar aqui, que o planejamento para quem é mãe é completamente diferente do que aqueles que você contrata de tipo produtividade, gestão de tempo, sabe? É uma habilidade que a gente precisa ter, então a gente precisa colocar no nosso currículo de forma totalmente diferente, porque essa questão que você trouxe, assim, o imprevisível, a gente quando é mãe, pai, também deveria, a gente tem que colocar no currículo o planejamento dos incontroláveis. Porque eu, por exemplo, tenho que ter um sistema na minha casa de que se eu tô vermelha, o outro não pode estar vermelho, que a gente combina, para a gente poder trabalhar. Para cada um colocar uma regra de quem vai ficar num sinal de vermelho para o outro não atrapalhar. E se tiver algum problema, a escola ligar, quem que busca? Quem tá de plantão, Quem que né? resolve? Exato. Exato. Então, assim, Isso é bom, hein, marida? a gente precisa ter sempre quem é o backup. Botar na agenda sempre um vermelho e o outro não. Isso é bom. Separado com a guarda também, ai, tá ótimo. Bem Se dividido. eu soubesse que ia ser bom assim, teria... Olha, menina, eu já escutei de várias mulheres isso, sabia? Aqui Que a o gente pai vira ouve pai muito também. no divórcio. Nossa, e aí é Olha. ótimo o tempo que você deixa com a criança. Porque sabe que muitos, tá na bem. verdade, esquecem que tem filho, né? Meu pai
divorciou, que pai não existia mais. Eu tive pai até o divórcio, depois não tive mais, não. Baseado no que a gente comentou já aqui, mas, né, se vocês se sentirem à vontade, assim, porque eu sei que é delicado, mas, assim, eu realmente tenho esse medo de perder. Eu lembro que teve um dia em casa, tipo, alguma coisa que eu tava fazendo na rua, fisioterapia, sei lá, não sei o que, nananã, e quando eu voltei, quando eu cheguei em casa, ele colocou o pezinho na boca pela primeira vez, né? Ele pegou o pezinho e eu fiquei, meu Deus, se eu tivesse chego meia hora depois, eu ia ter perdido o primeiro momento de pegar o pezinho, enfim. Teve alguma coisa que vocês perderam por estar trabalhando? Tipo, primeiros passos, alguma coisa assim? E como vocês se sentiram? Com certeza, né? A gente também. Não, alguma coisa que marcou, né? Alguma coisa que, óbvio, a gente tá sempre perdendo alguma coisa, mas alguma coisa tipo os primeiros passinhos, ou Falar meu filho ainda não alguma engatinha, por exemplo, né? Mas ele tá quase, assim, ele anda, ele sobe escada, ele anda, mas engatinhar não é com ele. Ele tá quase, eu fico, ai, quer ver que ele vai engatinhar quando eu não estiver lá? Enfim, alguma coisa nesse sentido, assim. Eu não lembro de ter experimentado essa sensação de não estar lá. Acho que eu tava precisando tanto ter mais gente comigo, que não foi essa sensação. Acho que eu tava precisando mais de ajuda do que ficar me sentindo eu a única, sabe? Eu precisava de outros braços, outras pessoas. Mas eu escuto, sim, muitas mulheres, mães que têm essa sensação, porque justamente parece que acontece mesmo quando elas aliviam também, quando a gente sai um pouco de perto, essa criança tem acontecem coisas que a gente não vai ter como cuidar. E é um pouco do que a Júlia falou, a gente não vai ter como cuidar e ser o único amor deles. E a gente não vai ter como ser tudo para eles. Hoje mesmo, antes de vir, eu estava pensando, eu acho que eu precisava ficar com os meus filhos, eu estou passando por uma situação bem delicada, assim, em casa, que eu falei, não, vai ser muito... Eu acho que eu talvez não devesse ir para São Paulo nesse momento. E aí depois eu pensei e falei, mas olha, a gente sobrevive, eu sobrevivi sem a minha mãe, desde que eu tinha 4 anos. Claro que não é a melhor coisa que pode acontecer, mas existem outras formas da gente ser cuidado. Eles podem ser cuidados por outras pessoas, eles vão ficar bem. Então, eu tenho aquietado também meu coração e eu não acho que eu tenho esse sentimento. Eu vou mais na linha da Débora de eu quero que a minha filha saiba, como a ancestralidade, a gente olhar para trás e falar assim, quantas mulheres antes de mim trabalharam, quantas mulheres fizeram o que eu estou fazendo, quantas mulheres estão ajudando outras, porque a gente faz o trabalho e é muito louco, gente, a gente se torna mãe e a gente quer ajudar outras mães. Isso é muito sinistro, assim, na minha cabeça. Como que uma precisa da outra e como a gente olha pra falar assim, cara, ninguém tá falando, vamos é um falar. absurdo o quanto a gente não tem noção, né? Tipo, a Débora teve a neném 4 anos antes de mim, né? 3 anos e quase 4. Inclusive, Bela nasceu no dia do meu aniversário. Que linda. Então, a gente sempre comemora juntas. Mas o quanto eu não tinha noção do que essa mulher tava passando. Eu não tinha noção do que ela passou, do que ela tava passando. Tipo assim, a gente não tem noção, né? A gente já falou sobre isso, mas quando você vai fazer uma viagem, uma visita, quando você vai fazer... você não tem noção do que aquela mãe tá passando e tá precisando, né? Então, quanto você falou, quanto a gente, quando vira mãe, a gente quer ajudar, realmente, eu falo, meu Deus do céu, dá pra voltar no tempo? Eu liguei pra todas as minhas amigas. Não tem ideia. E me desculpei. Mas eu acho que grávida também tem um ouvido meio seletivo. Vivo para me desculpar, porque por mais que eu quisesse e acho que tentei estar, né, perto em muitos momentos ali, eu não tinha ideia, mas assim, meu Deus do céu, nem ideia, assim. E é isso, né, prestar essa atenção, mesmo, né, se existirem mulheres não mães ouvindo a gente, eu acho que é muito focado o público, assim, prestar muita atenção nessa mãe, assim, porque... As pessoas não têm ideia, ainda mais a pessoa pública acha que lida de forma diferente, ou não sente, ou sente mais ou sente menos, desumaniza, sabe? É muito... Dos 11 meses da Bela até mais ou menos uns 2 anos quase ali, quase 1 ano, ficou um momento muito... que eu lembro de muita coisa, mas eu sinto que eu sentia tanta coisa estava acontecendo, Que eu sinto que eu perdi sensações. E eu estava trabalhando, enfim, estava muito exposta, estava num momento muito exposta. E escutava coisas absurdas, que eu estava inventando, ou qualquer coisa, sabe? E aí falava, gente, as pessoas não têm a percepção de que você ter uma criança
bebezinho, amamentando, eu escolheria me divorciar no meio de um trabalho, no meio de tudo, eu escolheria... As pessoas estão tão bem loucas. As pessoas são bem Sabe? loucas. É muito fora da realidade de achar que uma mulher escolheria o caminho mais difícil mas para mim o caminho mais difícil seria estar no lugar que eu não queria estar, sabe? Com uma pessoa que eu não queria estar, enfim, ou engolindo o sapo que eu não queria engolir. Então, nesse período de 11 meses até mais ou menos 1 ano da Bela, um ano e meio, quase 2, eu sinto que eu perdi algumas sensações, sabe, do processo dela piquititiuca. E eu tive essa percepção hoje já, ela com 4 anos, e vendo fotos, e vendo os vídeos que te dela, levavam neném. para aquele lugar de como você se sentia. De hoje em dia, eu tá com, né, já muito mais... consciente, enfim, de eu ter sensações de que na época eu não tive, sabe? Porque eu estava tendo que lidar com outras coisas, com as minhas vísceras espalhadas por ali, sabe? Então, hoje eu tive essa percepção que eu perdi essas sensações quando eu vejo foto, eu vejo vídeo, eu vejo coisas que eu falo, ai meu Deus! Nossa, Débora, eu tenho a mesma sensação. Então, assim, eu te abraço aqui, me identifico em tudo o que você falou. Porque eu acho que... Ih, gente, olha. Ixi! Hoje é ótimo. Os meus filhos tiveram que me esperar para eu me cuidar. Então, isso é muito difícil quando você olha para trás. Tem vários momentos que eu... eu me arrependo de várias coisas. Não, hoje eu já cuidei, mas eu olho para aquilo e falo assim, cara, onde eu tava? Mas eu tava em casa. Sim, não é então, o estar em você casa. fica dissociada das suas emoções, desconectada para poder se curar e sobreviver. E eu acho que o nosso trabalho é sair da sobrevivência para viver. É deixar de sobreviver para viver. Então, eu hoje consigo olhar para eles e falar, não, agora eu tô aqui, né? Eu cheguei. Meus amores, eu cheguei. Porque eu estava olhando para o meu passado, eu estava olhando para outras questões que eu tinha que olhar, para depois eu olhar para eles. Então, acho que por isso que eu acho que o trabalho, ele acaba ficando nesse lugar, assim, meio de resgate de quem a gente é, de segurança, de um lugar seguro, de onde a gente está, sabe? Então, voltar para o trabalho, ele tem também esse lugar de, cara, isso eu sei, né? Isso tá mais concreto, tá mais seguro. E daí, de repente, a gente volta e é tirado isso da gente também, ou a gente sai, ou a gente fica... E aí você entra num lugar muito confuso. E o quanto eu acho que eu já vi acontecer, pelo menos, bastante, assim, o quanto isso pode virar uma relação tão perigosa, né? De culpar o filho. De cobrança, né? De cobrar, tipo, você tirou meu sonho, você tirou minha carreira, Exato. você tirou minha felicidade neste lugar. Eu já vi isso acontecer muito, assim, da culpa, obviamente não verbalizada dessa forma, mas sentida dessa forma. Não, mas a relação de cobrança é como se eu dei tudo por você. Exatamente. E aí essa criança e essa pessoa vai te dever pra sempre. Pra sempre. Como se fosse uma conta bancária, né? Ó, eu depositei em você, eu fiz pra você e agora você me deve tudo. E eu acho que é isso, eu não quero que a minha filha, meu filho me devam nada. Eu tô com eles, eu tô aqui presente, aquilo que a gente falou, eu vou dar o que eu posso, o que eu tenho, o que eu consigo dar. E eu acho que o mais importante é a presença. E por isso que a gente tem que cuidar mesmo de fazer as coisas assim. A gente não tem 2 vidas, mas a gente tem a escolha de estar presente, de desligar o celular naquela hora, de olhar para os nossos filhos, de cuidar de quem eles são. E tem a diferença do estar presente para o estar presente. Louca, como é que eu explico isso, É isso. Né? Porque eu já estive presente milhões de vezes não presente. Total. Eu pedi demissão. Só um corpo. Só um corpo ali. Tyla, a ideia de que você vai parar de trabalhar para ficar presente é um dos equívocos maiores que tem. De que você achar que ficar em casa, se você pode, óbvio, né? Aqui estamos falando de um lugar de privilégio. Recorte. Se você escolhe... não, eu preciso ficar em casa, porque aí eu vou estar mais presente com meu filho. Nossa. É assim... É aquilo que eu estava falando da qualidade do banho que eu dou nela todos os dias para o banho que eu dei nela depois de ter passado um dia inteiro aqui.
É estar presente mesmo. Não é o corpo, né? Não é o físico. É uma coisa, é isso de você falar para os seus filhos, cheguei. É Tô isso aqui. de hoje, a Débora muito inteira e presente, olhar para a Débora naquele outro momento em que ela estava catando os caquinhos e se reconhecer. E quase que você se acolher aquela mulher, né? Maternar, Juntando. me maternar. Se maternar. Me maternar para poder maternar. Me maternar para eu poder ter algo que entregue para Bela, né? E o que é esse algo? Sou eu apenas, inteira. E você estava falando do erro, né? Até a gente acabou mudando o assunto. A Elisama veio aqui, que a gente tem um episódio nosso aí, que é o Quem Nunca, para quem não ouviu e ouvi, que eu sou apaixonada na nossa troca, foi com a Sofia e com a Elisama, maravilhosa, que ensinou pra caramba pra mim, pra Tayla aqui. E ela fala da importância dessa mãe errar. Que ela entendeu o quanto era importante ela errar, que com o erro dela, ela ensina muito mais para os filhos dela do que só acertos. Ela fala e a gente, ela é maravilhosa, ela foi um presente, assim, aqui, tá? A presença dela aqui foi um grande presente. E ela fala assim, enquanto eu estar errando e eu estar entregando a minha raiva, a minha solidão, a minha tristeza, tudo aquilo que a gente sente, que a gente tende a achar que deve escolher, né, esconder dos nossos filhos, o quanto aquilo é necessário de ela dizer que a mamãe também é tudo isso, porque que é muito sobre o que você está falando, porque é legítimo e também deixa os filhos livres para poder ser tudo o que eles são dentro deles e experimentarem todas aquelas sensações. Gente, é a honestidade emocional. Você ser honesto com seu filho. Porque eu acho que revelar os nossos erros é a gente ser honesto. Então, eu fantasiei muito a maternidade perfeita. Pela falta da minha mãe, eu coloquei a maternidade num lugar que não existe, porque eu nem experimentei ver erros. Eu recortei todas as mães na minha cabeça, imagina, Instagram, né? Então, você vai lá e põe a mãe, uma cena da Júlia com uma cena da Tayla, que recorta um monte de cena na sua cabeça, cria um imaginário do conto de fadas perfeito, porque vira e mexe, a gente segue caindo nesse conto, né? A gente ainda está inundada no conto da mãe perfeita, que várias vezes eu olho e falo assim, a gente está nesse ciclo vicioso, né? Eu erro porque a minha meta é ser perfeita. Então, eu estou sempre faltando, porque eu tenho que estar sempre em 100%. Se eu tenho que estar sempre em 100, eu nunca bato 100, eu estou sempre faltando. Mas, de novo, falando da maternidade, que ela é muito única, né? Assim, a gente tenta, né, falar uma coisa universal e é extremamente única e intransferível, porque para mim foi sempre ao contrário. Eu nunca quis ser mãe, porque para mim todas as referências eram horríveis. Então nunca existiu recorte nenhum de nada bom. Olha que louco. Nada. Eu falava, nunca que eu vou ser mãe, vocês são tudo louca, credo, tá maluco. Tipo assim, falava, né? Não vou nunca na vida, porque para mim sempre foram referências e coisas muito ruins. Nossa, então assim, quando foi um processo, né, de decidir, de querer e de ser, meu maior medo sempre foi ser horrível. Porque eu sempre achei que fosse, tipo, é isso, perda da identidade, perda da carreira, perda do trabalho, dependência daquele ser humano, dependência de um casamento, enfim, era sempre depressão pós-parto, doença, enfim, várias referências que eu fui tendo ao longo da vida, que era tipo, meu Deus do céu, entendeu? Então é muito louco, né? É super incrível. Ainda assim, nem nesse lugar é igual para todo mundo, né? Mas o piloto automático faz a gente estar sempre fugindo do medo de errar. Então, a gente está sempre fugindo desse medo. Com certeza. Você perguntou do medo aquela hora, eu acho que esse é o medo. A gente está sempre no medo do fracasso. Então, você está sempre evitando viver para evitar errar. Então, a gente fica assim, então eu não falo nada, só que aí você distancia dos outros. Distancia dos seus próprios filhos. Porque se você está sempre evitando viver, porque daí eu não erro, então eles não me veem inteira, então eu só mostro luz, só mostro... Isso não existe. Então, a gente poder contar, e aí um dos exercícios que a gente tem que fazer é falar do nosso trabalho, desde que eles são pititicos mesmo, que não entendem, porque a gente acha que não entende, mas a gente tem que falar com eles. Olha, mamãe tá fazendo isso, mamãe tá indo, mamãe vem, mamãe volta. Porque uma das coisas que eu tinha muito receio de falar para os meus filhos era que eu voltava. Porque a minha mãe não voltou. E isso, para mim, era um negócio que eu tive que trabalhar. Porque eu posso não voltar.
Concorda? Eu saí com a intenção de voltar, mas posso não voltar, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ai, que loucura. Mas de aí, certa forma, eu volta, decidi deixar isso super claro pra eles, que a minha intenção vai ser sempre voltar e que a gente vai estar sempre junto, né? Porque eu tô sempre junto. A minha mãe se faz presente na ausência. E é isso que a gente tem que fazer, como a gente tá presente na ausência. Quando a gente sai pra trabalhar, como a gente se faz presente na vida dos nossos filhos. Porque a gente vai estar presente sempre, gente. Eu não tenho nenhuma memória da minha mãe e ela tá presente aqui nessa conversa desde a hora que eu entrei. Então, assim, são 35 anos que ela não está comigo e 35 anos que ela se faz presente. Então, como a gente cuida desse vínculo, que é esse cordão invisível que nos une, mesmo quando a gente está longe, e deixa eles seguros. Então, a minha filha, é engraçado porque esse assunto de morte já acontece na minha casa, por conta da minha mãe, e ela, pequenininha, ela fala assim, mãe, mas quando eu morrer, a gente vai para a mesma estrela, né? E aí, assim, claro que eu vou responder que sim. É óbvio, meu amor, que sim. Porque é uma hora que você tem que dar uma resposta assim, sim, filha, a mamãe vai, a mamãe volta, a mamãe tá na mesma estrela. E acabou. Então, a gente também tem que transmitir essa segurança. Mas eu confesso, teve um momento que eu não tinha nenhuma segurança de ir, ai, não sei. Então, a gente precisa também se apropriar de tudo isso. Então, é muito legal quando a gente não tem as mesmas histórias, mas a gente tem muitos modelos. E a gente poder trazer, vocês precisam trazer mais e mais e mais, gente. Isso é um convite que eu deixo, porque se você jogar no Google e perguntar assim, como é uma mulher de sucesso, não vai ter uma mulher com bebê. Não vai ter. Não vai ter. Vai ter a mulher de terninho, pá, ali, ó, uma executiva. A gente ainda coloca isso como modelo de mulher de sucesso. A gente não tem exemplos da mulher mãe ocupando lugares e tendo essa referência pra gente. Ou ainda é a nossa mãe que deixou o trabalho, ou é a executiva fodona sem filhos, entendeu? O poder da maternidade é uma afronta, né, ao patriarcado, ao machismo, porque é um poder. Pode doer, pode causar todos os intempéries, sabe? Fissura, pode doer na carne, como dói, mas é um poder. É um poder da criação, de gerar um universo, né, de você. Tanto que eu virei pra Tayla e falei, amiga, é um sagrado, é um poder. Débora? Foi a Sofia. A gente A tá Sofia ali. mandou mensagem bolada, ela falou assim... Depois foi só um recorte daquele textozinho que eu falo. Minha amiga virou pra mim e falou, você tá sagrado. Mas a Débora logo depois também falou. Mas eu lembro do dia que a Sofia falou, você tá sagrada. E eu com ódio do mundo, assim. Aí a Sofia me mandou o videozinho e falou assim, escrota, fui eu. Mas fala, amiga. Desculpa. E é esse Isso, porque vem um absurdo. selvagem Que é só e nosso. uma transformação interna e de estar ali. Eu também não queria ser mãe, eu sabia que eu seria, mas pela experiência. Eu sempre fui muito curiosa e sempre fui muito das sensações de estar presente. Eu falei, cara, se eu tenho essa máquina, a máquina está funcionando, como é que deve ser ter um alimento saindo do pico do seu peito? Meu Deus, é muito louco. Como é que deve ter Gerar, um né? ser dentro de você, tipo Alien, sabe? Tipo o filme Alien. Tipo, eu ficava assim, viajando na experiência humana de gerar, de ser mamífero e tal. E aí eu sabia que em algum momento eu teria. E aí, enfim, veio a Bela e passo por todas essas transformações com ela e me vejo muito mais poderosa. Muito mais. Não, É o um poder antes e um é depois. inquestionável. Eu já posso gente. convidar vocês para participarem desse movimento que a gente criou desde que a Filhos no Currículo existe, que é essa ideia. E eu queria muito convidar vocês a colocarem os filhos no currículo, assim, de verdade, sabe? Assim, o que vocês aprendem todos os dias com os filhos de vocês, que merecem ir para o seu currículo, para a gente movimentar. O ano passado, quando a gente fez essa campanha Meu Filho no Currículo, de colocar as crianças no LinkedIn, teve 40 mil interações, assim, em uma semana, um monte de gente colocando do lado do cargo, assim, né, eu sou X, o seu crachá, / mãe, sabe? / pai, / tipo, quais são as habilidades, o que eu aprendi com meu filho, o que eu aprendo com a Cora, com o Francisco, com a Bela, todos os dias, pra gente começar a trazer mesmo esse poder. Porque fica num campo muito assim, e aí não fica no concreto, assim, qual é a habilidade, sabe, que vai pro currículo? É muito louco, porque eu fico pensando que Bela trabalhou comigo já, né? E na minha maternidade, não foi nem ela atuando como atrizinha, mas eu, mãe.
Na Eu, mãe, na barriga, barriga e depois ali, de estar no set. de ali. estar no set e de, tipo... Com certeza eu não entregaria a arte que eu entrego hoje se eu não fosse mãe, se eu não fosse mãe da Bela, se eu não passasse por tudo que eu passei, por ela me renascer e me ajudar a dar esses gatilhos de renascimento e força. Porque se não fosse por ela, acho que eu não teria metade da força, eu não teria consciência, né, da metade da força que eu tenho. Parece que são várias caixas pretas que a gente tem dentro, nunca jamais acessadas antes e que a gente não acessaria se não fosse a maternidade convidando, né? E aí quando você acha que já abriu tudo, vem uma, aí vem outra, e aí são cadeados difíceis, né? Tem que achar a chave, não sei lá que aonde, quanto tempo demora e que a dificuldade para conseguir abrir essas caixas e saem coisas inacreditáveis. A coragem de olhar, né? Coragem Porque você de pode olhar. passar por isso, como E assim, deixar lá. no término de relação, você pode passar e simplesmente, mas você Embaixo do tapete. investigar essas caixinhas, investigar esses lugares de sombra que vem a luz, né? A luz às vezes da dor, a luz às vezes do sofrimento, a luz que você tenha coragem de investigar esse lugar. Por que é isso aqui? Para você não repetir certos padrões e, na verdade, aprender com outros desafios que vão trazer a vida. Filho é um convite para a gente crescer e para a gente se desenvolver todos os dias, se a gente tiver afim de olhar para eles como um curso de soft skills, de desenvolvimento pessoal, de carreira, sabe? Se a gente puder olhar para eles como um convite. Eu falei para minha filha também, falei, Bel, eu tô indo para um trabalho, eu tô com um mega frio na barriga, de verdade, gente. Vocês 3 musas, falei, gente, eu cheguei aqui, falei, ai, meu Deus. Enfim, aí eu falei, filha, eu tô com muito frio na barriga e eu sei que ela tem um monte de vergonha de fazer algumas coisas da escola e tudo. Aí eu falei, você tem alguma dica para me dar? Daí ela, mãe, vai no banheiro. Deu, não é essa dor de barriga, filha, eu tô com frio na barriga. Dela, ai, mãe, então respira fundo e pensa na sua coisa favorita. Aí eu, você! Então, assim, todo dia, eles podem nos ensinar alguma coisa que você olha e fala assim, eu levo isso pro meu trabalho. Eu levo isso pra minha relação, eu levo pra minha vida. Então, eu fico todo dia olhando para eles com presença para aprender. Para olhar e falar assim, hoje eu aprendi mais um pouquinho, sabe? Então é isso, eu vou respirar fundo e me colocar nessa posição de aprendiz. Então acho que os meus filhos me trouxeram liderança. Assim, eu não era uma líder, hoje eu me sinto muito líder. Assim, tenho uma empresa, eu lidero a minha vida, eu me sinto mais protagonista das minhas escolhas e tudo. Assim, falo, não, vamos, tô aqui. Tô aqui, olha só, com frio na barriga, mas tô. E eu acho que eles me colocam nesse lugar de aprendiz, sabe? De curiosa, de todo dia poder ver o mundo de um outro lugar que eu não via. Eles colocam a gente mesmo, muito louco. Então, contratantes, vocês não têm ideia. Espero que agora vocês tenham um pouquinho de ideia do que uma mãe é capaz, porque ela pega objetos no chão com o pé sem deixar o bebê cair no colo. Ela tem sensores ultrassensíveis que a fazem acordar do sono mais pesado do mundo a qualquer sinal de perigo, né, Maria? Com certeza. A mãe faz 1001 coisas ao mesmo tempo, tá? Toma banho e almoça ao mesmo tempo, enquanto o arroz ainda tá ali secando na panela e não deixa de papar não, viu? A mãe é multitask, meu amigo. São várias skills incríveis para assumir qualquer job. Vai por mim. Se você se identificou, se gostou do conteúdo da nossa conversa, compartilhe o link que a gente se encontra de novo na semana que vem. Muito obrigada, menina. Ai, gente, eu amei. Vida longa. Amém. Muito obrigada pelos corações. Parabéns, meninas. Eu saindo assim, ó. Vamos todas sair de lencinho. De lencinho. Hoje. Foi muito maravilhoso obrigada. ter vocês aqui. Muito. Muito obrigada. Agradeço. Obrigada, meninas. Até semana que vem, gente. Beijo, gente.